Você já abriu, amém? Se não, você pode também acompanhar aqui na projeção. Romanos capítulo 8, verso 14. A palavra de Deus diz assim, verso 7 a verso 14. A palavra de Deus diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, verso 12, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos da carne, do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Vamos orar? Deus Santo e Eterno Pai, te louvamos, ó Pai, por lermos a Tua palavra nessa noite. Ó Pai, te pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós que somos filhos do Senhor, possa falar ao nosso coração nesse momento. Nós oramos, ó Deus, e oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Avaliando a nossa conduta, é o que eu quero hoje pensar com os irmãos, e eu quero partir desse texto, e hoje eu quero ler vários textos aqui com os irmãos, para a gente pensar um pouco sobre esse assunto. Conduta cristã, vida íntegra diante de Deus, vida correta diante de Deus. E para isso, nós vamos então avaliar a nossa conduta, ou nós poderíamos fazer o teste da nossa conduta. E hoje eu quero muito a sua participação. Então, se você puder, eu gostaria muito que você respondesse junto comigo algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, para que assim a gente possa, de uma forma mais didática, aprender um pouco sobre isso, sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa conduta, sobre como nós devemos proceder nesse mundo de pecado, mas na nossa condição de mortos e sepultados para o Senhor, como nós pensamos aqui alguns domingos atrás. Então, irmãos, primeira pergunta: o que é um teste ou uma avaliação? Veja, os testes ou as avaliações servem para ver a veracidade sobre algo ou sobre alguém. Então, para que a gente faz um teste? Para ver se aquilo que nós estamos prestes a participar, a aprovar, a usar, é verdade. Então, você compra um equipamento na internet e quando esse equipamento chega, qual é a primeira coisa que você faz? Você testa. Então, você vai comprar uma roupa, você compra uma calça de número 42 e para testar, para avaliar se o seu número não aumentou, o que é que você faz na loja? Você testa. E aí então você fica feliz quando você percebe que é verdade, o meu número não aumentou. Ou sim, é verdade, esse equipamento funciona, ele presta para aquilo que ele foi fabricado. Então, realmente os testes servem para avaliar ou verificar se aquilo é verdade ou não. Então, com isso em mente, é exatamente isso que esse texto ele está falando ou fazendo comigo e com você. Ele está fazendo um teste com cada um de nós. Olha para o verso 9, Romanos 8, verso 9, e depois o verso 14, e você vai perceber isso bem de perto. Verso 9: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito,
Quando é que a gente está na carne, ou não estamos na carne, mas no Espírito? Olha o teste. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual é o teste aqui, irmãos? Somos de fato filhos de Deus? Esse é o teste que esse texto coloca diante de mim e de você. Ou então, como podemos saber com clareza, como podemos ter evidências claras se somos ou não filhos de Deus? A resposta desse teste, esse texto nos diz: a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, como eu posso saber se eu sou de fato, de verdade, filho de Deus? Se eu tenho o Espírito de Cristo habitando dentro de mim. Então, essa é a resposta do teste. Ou então, o que nos torna cristão? Paulo vai dizer: o fato do Espírito Santo ou o Espírito de Cristo fazer morada, ou como o Júlio gosta de dizer quando prega, tabercula em nós. Pronto, você já tem o primeiro teste e você já tem a primeira resposta. Mas, diante disso, surge então uma outra pergunta, ou um outro teste. O teste da nossa conduta. Olha só, como saber se o Espírito Santo de Deus habita em mim? Tá, se para saber se eu sou filho de Deus, o Espírito Santo de Deus precisa habitar em mim. Como, pastor, eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim? E é aqui que entra o teste da nossa conduta, ou a avaliação da nossa conduta, do nosso proceder, do nosso comportamento aqui nesse mundo. Porque, irmãos, quando a gente fala disso, é interessante a gente lembrar, refletir, que não só a nossa conduta é suficiente para mostrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas é também a nossa conduta e as intenções que fazem a gente praticar aquilo que a gente faz. Mas uma coisa está intimamente ligada à outra. A gente também não pode dizer que o que mostra que o Espírito Santo de Deus habita em nós é somente as nossas intenções, porque senão a gente poderia fazer coisas erradas e justificar com as nossas boas intenções. Então, as duas coisas, nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus, andam juntas para dizer: o Espírito Santo de Deus habita em nós ou não. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a nossa vida inteira, como crentes aqui nesse mundo, é um teste, é uma avaliação. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que nós devemos fazer o que conosco mesmo? Nos examinar, nos avaliar, olhar para a nossa vida e perceber as coisas que fazem sentido para o reino de Deus, para a vida do cristão, como ele está caminhando, como ele está vivendo. Mas o teste é a respeito de nós mesmos, não é a respeito do outro, é a respeito de nós mesmos. Então, eu gostaria muito que você entendesse nessa noite que a sua vida, meu irmão, aqui nesse mundo, é um grande teste. O Senhor Deus está testando você, está provando você, está colocando você em constante avaliação, para que você mesmo possa tirar a verdade disso, da sua vida cristã, da sua vida com Deus. Mas vamos ver se na Bíblia isso é verdade, se de fato a minha conduta, ela é significante ou importante para mostrar se o Espírito Santo de Deus habita em nós ou não. Olha para o verso 5. Karine, coloca aí o verso 5, por favor. 8:5. Olha só o que vai dizer o verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Palavra-chave aqui nesse texto: vivem. Aqui está falando da nossa conduta, da nossa prática, das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. E diz o texto que, da maneira como nós vivemos, as coisas que nós
praticamos, da maneira que nós as fazemos, isso vai mostrar se a gente está pendendo para as coisas da carne ou se nós estamos pendendo para as coisas do Espírito. E vai dizer que aquele que pende para as coisas da carne não é filho de Deus. Nós precisamos então nos avaliar para onde nós estamos pendendo. E como diz o texto, a nossa vivência ou a nossa vida vai mostrar tudo isso. Então, o que eu quero pensar com você hoje é alguns testes que vão nos mostrar se nós estamos vivendo uma conduta certa diante de Deus. Fazer duas avaliações tão somente, que nós podemos tomar como ponto de partida para avaliar a nossa própria vida e ver a veracidade da nossa vida diante do Senhor. É esse o teste que eu quero fazer com você. Mas antes disso, eu gostaria de fazer o teste dos testes. E aqui que eu quero a sua ajuda, eu quero a sua participação, para a gente então entender de forma mais didática, se nós podemos aplicar dessa forma na nossa vida, observar mais ainda se as nossas práticas, elas dizem respeito à nossa vida cristã ou não. Já lemos um texto aqui que deixou isso muito claro, mas a palavra de Deus tem muito mais a nos mostrar para tirar a veracidade disso. Então vamos lá. Primeira pergunta, testando. É possível um não cristão amar a Deus, sim ou não? É possível um não cristão amar a Deus, sim ou não? Sim? Resposta, não. Lembra, nós estamos num teste aqui, tudo certo, tá bom? Outra pergunta, o cristão ama a Deus, sim ou não? Sim. Como cristãos, será que apenas dizer que nós amamos a Deus serve para mostrar que nós verdadeiramente amamos a Deus? Sim ou não? Não. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, vamos ver isso. Afinal, toda essa mensagem é um teste. Como assim, toda a nossa vida também é um teste. E vamos tirar a veracidade disso na palavra de Deus. João 14, o verso 21. Marque esse texto na sua Bíblia, que ele é muito importante para dizer ou para mostrar quem é que ama a Deus ou não. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos ler esse texto de novo, mas esclarecendo mais duas palavras para você. Aquele que tem, o que significa isso? Aquele que conhece, aquele que tomou conhecimento dos meus mandamentos, aquele que tem ciência dos meus mandamentos, esse é o que me ama. Mas o texto vai dizer, não só aquele que conhece os meus mandamentos, aquele que conhece e aquele que os guarda. O que é guardar os mandamentos do Senhor? Praticar. Guardar é praticar. Então, quem é que ama ao Senhor Deus? Aquele que conhece, tem o entendimento, tem a ciência, e aquele que pratica os mandamentos do Senhor. Esse é, diz a palavra de Deus, quem ama a Deus. Então, olha só, pergunto de novo, por que o não cristão não pode amar a Deus? Simples, esse texto mostra para mim e para você. Porque ele não conhece e porque ele não pratica os mandamentos do Senhor. Então, o não cristão não pode amar a Deus, mas esse mesmo teste, para o não cristão, nós também podemos aplicar à nossa própria vida, porque vai dizer o mesmo texto, que para um cristão amar a Deus verdadeiramente, o que é que ele precisa fazer? Conhecer os mandamentos e praticar. E aqui, isso já tem uma lição preciosa para mim e para você, porque muitas vezes, muitos cristãos não conhecem os mandamentos de Jesus, por um simples motivo: não leem a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, outro teste, como você vai conhecer os mandamentos de Jesus ou de Deus sem ler os mandamentos de Deus?
que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra do próprio Deus. Hoje, na viagem de volta para cá de séries, eu vinha ouvindo um sermão de um pastor americano. E ele dizia o quão privilégio nós temos, irmãos, como igreja, como crentes, de ter a palavra de Deus no nosso colo. Você já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, até ouvir o pastor dizer isso. Olha só, a palavra do Deus encarnado, a palavra revelada do próprio Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós temos o privilégio de acordar pela manhã, colocar ela no colo e conhecer a vontade de Deus para nós. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Mas muitas vezes nós, os crentes, sequer lemos a Bíblia. Mas muitas vezes nós dizemos que praticamos a palavra de Deus. A pergunta é, o teste é, como? Como você diz praticar a palavra de Deus sem antes ler a palavra de Deus? A nossa vida é um teste. Agora, sabe quem testou isso para mim e para você? Um personagem famoso que nós conhecemos de perto, o jovem rico. Lembra do jovem rico? Vamos fazer esse teste, porque ele testou se conhecer a Deus, praticar os mandamentos de Deus, isso mostra a respeito da vida cristã. Vamos lá, pergunta: o jovem rico conhecia os mandamentos de Jesus, sim ou não? Sim, ótimo. O jovem rico vivia os mandamentos de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Apesar dele dizer, isso eu pratico desde a minha mocidade. Vamos ver se o jovem rico praticava de verdade os mandamentos de Jesus? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, o verso 14. Olha só que texto interessante. Porque mandamento, irmãos, é tudo aquilo que sai da boca de Jesus para mim e para você, para o cristão. E de novo, eu volto a indicar um livro para você, o que Jesus espera de seus seguidores. O que Jesus espera de seus seguidores? 52 mandamentos listados por John Piper, mandamentos que saíram da boca do próprio Jesus. Então, quando Jesus manda, ordena, quando Jesus fala, Ele está colocando diante de mim e de você um mandamento, algo para eu e você tomarmos ciência e praticarmos. Vamos ver se o jovem rico, então, ele cumpria os mandamentos de Jesus. Diz assim: e convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Escutem todos e entendam. Então, quando Jesus iria falar, ele disse: vocês devem me ouvir. Aqui nós já podemos tirar uma aplicação para nós. Toda vez que nós estamos diante da proclamação da palavra de Deus, qual é o nosso papel como cristãos? Escutar para procurar entender. Então, é papel nosso, irmãos, ouvir a palavra de Deus, escutar as palavras de Jesus e também entender. Agora eu te pergunto, a nossa vida é um teste, como você vai entender a palavra de Deus se você não ouve? Se você não procura prestar atenção, se você não procura ficar ligado naquilo que estão dizendo para você como palavra de Deus. Jesus disse: escutem todos e entendam. E olha que Jesus aqui estava falando para uma multidão, mas era o mandamento de Jesus para aquele povo, é para mim e para você. Quer ver? Lucas capítulo 8, verso 8, olha só o que a palavra de Deus diz, Jesus falando acerca da semente que estava sendo jogada nos caminhos, e ele diz: outra semente, enfim caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus quer que a gente ouça, que a gente o ouça. Agora, vamos ver mais ainda se o jovem rico ouvia e praticava as palavras de Jesus. Mateus capítulo 6, o verso 19 a 21, um verso muito
muito interessante da palavra de Deus, que a gente conhece muito bem, palavras do próprio Jesus, mandamentos do próprio Jesus. Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra. Aqui a gente começa a entrar literalmente na vida daquele jovem. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o quê? O seu coração. Então, olha só, Jesus deu um mandamento direto para aquele jovem, sim ou não? Sim. O que Jesus falou para ele? Vai, vende tudo que você tem e você terá um tesouro no céu. Esse jovem ouviu esse mandamento, sim ou não? Esse jovem viveu esse mandamento, sim ou não? Não. O jovem ouviu ou obedeceu ao mandamento de Jesus? De forma alguma. Então eu faço a primeira pergunta lá atrás, usando o jovem rico. O jovem rico amava a Deus? Sim ou não? Não. Se ele não viveu os mandamentos de Jesus, se ele não ouviu, não guardou os mandamentos de Jesus, não. Ele não amava a Deus, tanto que ele sai da presença de Jesus como? Triste. Porque Jesus tocou em algo que era muito mais importante para ele do que o reino de Deus. Jesus tocou no coração dele. Jesus tocou naquilo que estava reinando no seu coração, no seu ídolo, o tesouro. Ora, lembrando do jovem rico, nós também lembramos de Abraão, irmãos. A nossa vida é um teste, sempre foi assim. Jesus pede tudo que Abraão tinha de mais precioso, que era quem? Seu próprio filho. A vida é um teste. Quando chegou, o que o próprio Deus falou? Não precisa mais, está aqui o cordeiro. Era um teste ou não? Deus estava vendo que de fato estava reinando no coração daquele homem, sim ou não? Como o Júlio costuma falar aqui, tudo na nossa vida pode ser um ídolo, irmãos. Um filho, um esposo, uma esposa, qualquer coisa na nossa vida pode se tornar um ídolo. O que Deus quer perceber e mostrar para mim e para você? Se nós de fato, de verdade, amamos a Ele ou não. E como Ele faz isso? Colocando diante de nós avaliações, testes, para nós mesmos tirarmos a veracidade da nossa própria vida, porque a vida é um teste. Então perceba, o fato de amarmos a Deus verdadeiramente está intimamente ligado se a gente conhece os mandamentos e se nós obedecemos os mandamentos de Jesus. Por isso o crente, ele não pode viver a sua vida displicente. Por isso que o cristão, ele precisa se importar em ler a palavra de Deus, em ter a sua vida devocional, em ter a sua vida diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai falar com você aquilo que você deve fazer. Você deve ouvir a voz do Senhor. O Senhor está constantemente colocando essas avaliações diante de nós. Então, falando em teste, como disse, 2 testes mais práticos para a gente avaliar a nossa conduta, a nossa vida diante do Senhor. Primeiro teste, o teste da santidade. 1 Pedro capítulo 1, o verso de número 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, olha só o imperativo, a ordem, o mandamento. Sejam santos vocês também. No quê? Em tudo o que fazem, ou tudo o que fizerem. Está falando de conduta ou não? Está falando de vida prática ou não? Tudo aquilo que a gente for fazer, devemos fazer com santidade, ou observando a santidade, pendendo para a santidade. Uma coisa natural, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos mostra, é que o crente, ele é santo. Amém ou não? O crente é santo. Isso
tem que entrar na nossa mente. É uma característica do crente, porque Cristo entrou na sua vida e fez uma obra de regeneração na sua vida. Então, o crente, ele é apresentado na palavra de Deus como santo, e nós precisamos buscar cada vez mais, dia após dia, a santificação, a vida reta, a vida pura diante do Senhor. Os santos são aqueles que foram chamados do mundo de pecado para a santificação, para um mundo de santidade. A santidade é o chamado divino do próprio Deus para aqueles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Senhor o chamou. Então, nós precisamos dar atenção a isso em tudo aquilo que a gente vai fazer. Como disse a palavra de Deus, a santidade está ligado intimamente com o nosso caráter, com a nossa moral, com a nossa moralidade, a forma como nós nos portamos e nos comportamos aqui nesse mundo de pecado. Porque, irmãos, a gente sabe, nós que vivemos aqui nesse mundo, o quão é difícil vivermos em santidade nesse mundo. Você sabe as tentações que Satanás coloca diante de você. Você sabe as propostas imorais que esse mundo, que Satanás coloca diante de você. É disso que a palavra de Deus está dizendo quando ela coloca diante de nós esse teste. Porque isso não é apenas uma tentação de Satanás. Vai dizer a palavra de Deus que o próprio Deus, ele coloca essas avaliações, esses testes, para quê? Para nos provar, para que nós então nos achemos aprovados por Ele. Então Jesus coloca diante de nós provações, e quando Ele diz que coloca isso diante de nós, Ele mesmo diz, você consegue suportar, não será maior que você, mas é um teste, para que eu e você possamos ver a veracidade da nossa vida cristã diante do Senhor. Então, irmãos, sempre que vier alguma proposta pecaminosa para você, você precisa entender e tratar isso como uma avaliação da sua própria vida. Nesse momento aí, você está com a oportunidade de mostrar se você vai pender para a carne ou vai pender para o Espírito. É uma grande oportunidade de mostrar que a nossa vida, ela glorifica de fato e de verdade o próprio Deus, porque foi para isso que eu e você nós fomos criados, para agradar a Deus, adorar a Deus, dar glórias ao nome de Deus, através da nossa conduta. Ora, como o Senhor vai mostrar para mim e para você que nós glorificamos a Ele? Através do teste. E o teste da santidade é um ótimo teste para ver se a nossa vida, ela de fato e de verdade agrada ao Senhor. Então, os ataques de Satanás vão vir, mas isso também é um teste, para que eu e você nós possamos mostrar que de fato nós fomos separados para a glória de Deus. Irmãos, é interessante notar que muitos optam pelo pecado. É uma decisão. Sempre nós temos escolha, todas as vezes. Em tudo que a gente faz, a gente tem escolha de como proceder, do que fazer, da maneira como fazer e proceder isso. Nós podemos mostrar santidade ou não nesse processo. Através da escolha, nós podemos mostrar se nós estamos agindo como santos ou não. Mas é um teste colocado diante de mim e de você. E nós devemos prestar atenção nisso, não negligenciar. Hoje eu falei para um jovem lá em Séries, aconteceu uma situação em um PG, lá depois de cada mensagem, os jovens foram separados em grupos para conversarem sobre aquilo que eles ouviram na mensagem. E aí sempre eu e o Eduardo, que estávamos pregando no congresso, a gente ia para PGs diferentes, para a gente poder ajudar, auxiliar e perceber o que estava acontecendo ali. E aí, uma jovem lá, foi feita uma pergunta para essa jovem, e ela assim, ela não sabia, e eu achei que ela não era cristã. Aí eu cheguei no Marcos, que era o rapaz que estava conduzindo o PG lá, e falei, você conhece essa moça? E ele, conheço, pastor, ela é da minha igreja.
ela é batizada, ela faz parte da equipe de louvor, ela congrega, é uma crente assídua. Eu falei assim, irmão, essas respostas suas só agravam a situação dela. E nossa também, como discípulos de Jesus, porque o nosso papel é discipular pessoas. E eu disse para ele, olha, essas coisas que acontecem são oportunidades que Deus coloca diante de mim e de você para nos testar. Nos testar em quê? Se a gente está praticando o discipulado ou não. Muitas vezes a gente faz perguntas para crentes e eles não sabem responder, coisa básica, irmão, não vou abrir aqui porque não vem ao caso, mas coisa básica, e a gente trata aquilo como se fosse só perguntas e respostas. A gente não trata aquilo como, espera, será que essa pessoa não precisa crescer mais nisso? Será que essa pessoa não precisa dar mais atenção a isso na sua vida? Mas a gente deixa esses testes passar. O crente, ele precisa olhar para a sua vida de forma minuciosa e não deixar passar as oportunidades que Deus coloca diante dele. A nossa vida é um teste, e o da santidade é um ótimo teste. Então, quando você sair daqui, procure fazer esse teste com a sua vida, como alguém que foi separado por Deus ou não. Mas avalie-se a si mesmo com o teste da santidade. O segundo teste é o teste da pureza. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, outro texto conhecido, Paulo falando ao jovem Timóteo, ao pastor Timóteo, e colocando também um teste diante dele e diante de mim e de você. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. E nós poderíamos usar esse texto, porque cada frase desse texto pode e com certeza é um teste para mim e para você. Mas eu quero tirar apenas uma expressão. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, olha o imperativo, olha o mandamento. Seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Paulo está dizendo, irmãos, que nós devemos ser exemplos de vida pura para os cristãos. Consequentemente, isso vai servir para outras pessoas. E aqui está mais um grande desafio colocado diante do cristão, do servo de Jesus. E quando nós lembramos de Jesus, o próprio Jesus, ele já pressupõe que o crente ele é puro de coração. Lembra do Sermão do Monte, quando Jesus diz, bem-aventurados são os limpos ou puros de coração? É a mesma coisa aqui. Então, eu quero mostrar o que significa ser puro, ou pureza de coração, ou de vida, de conduta. É exatamente a mesma coisa. Pureza significa sinceridade. Isso é pureza. Isso é ser puro, é ser sincero. Mas não é ser sincero no sentido, não, pastor, eu só falo a verdade, ou tudo que eu falo é com sinceridade. Não, não é isso que a Bíblia fala. Ela não fala de você chegar diante de alguém e falar a verdade a todo custo, ou não pensando em um monte de coisas que você poderia considerar antes de falar aquilo. Não é disso que a Bíblia diz. A palavra de Deus ensina que ser sincero é não ter um coração dividido. Isso é sinceridade, isso é ser puro de coração, isso é ter a sua vida sendo vivida ou guiada com pureza, não ter o coração dividido. Então, quando a gente pensa nisso, irmãos, é interessante notar que a nossa vida é um teste, e a nossa vida é um teste para saber se nós estamos ou não com o coração dividido entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. Se você olhar a sua vida minuciosamente, como estou insistindo para você hoje, você vai perceber que você vai estar sempre no meio de dois caminhos, sempre no meio de duas escolhas, pender para as coisas da carne ou pender para as coisas do Espírito. E como você vai conseguir tirar a veracidade disso? Se você agir com um coração sincero, com um coração puro, com um coração não dividido. Porque quando a gente olha à nossa volta, o mundo ele é colocado de forma muito bela
para mim e para você. É como se você passasse na frente de uma loja e você olhasse para a vitrine daquela loja. Não importa a loja. Você já viu a vitrine de alguma loja totalmente bagunçada? Ou não? Sempre quando a gente passa, ela está o quê? Muito bem arrumada, organizada, tudo muito bem colocado no seu devido lugar, apresentando aquilo como a melhor proposta, a melhor saída para você. Até você entrar na loja, passar o cartão de crédito, que você não vai ter condição de pagar no fim do mês. É assim ou não é? Na maioria das vezes é assim que funciona. Por quê? Porque aquele negócio é irresistível demais. Irmãos, sempre o pecado, ele virá como algo irresistível demais. Eu não sei se você acompanhou, ouviu, ontem de madrugada eu passando lá alguns vídeos no Instagram e me chegou um vídeo muito interessante sobre o pecado. Um homem que estava com uma folha de papel em branco, bem grande assim, e no meio dessa folha tinha um buraco negro. Esse buraco negro era o pecado. E aí é interessante você ver a face daquele homem, as afeições daquele homem, segurando aquela folha com um buraco negro no meio. E ele então olha para aquele buraco negro, primeiramente, com um olhar de, espera, o que é isso? O que será isso? Curiosidade. Vai vendo as fases do pecado. Curiosidade. A primeira coisa que o pecado gera, curiosidade. Ele vai colocar o dedo na folha e ele percebe que o dedo passa. Espera, tem uma porta de entrada aqui. Oportunidade. E ele enfia a mão e a mão passa. Aí ele vê uma máquina daquelas, já viu aquelas máquinas que você chega em loja, sei lá, farmácia, clínica tem muito, de refrigerante, chocolate, que você passa o cartão e cai lá o negócio. Ele chega naquela máquina, coloca o papel e enfia a mão e pega um chocolate. E ele, opa, é interessante você ver a afeição dele. Ele come o chocolate e começa a sorrir e fala, espera, esse negócio é bom, isso funciona, isso me dá vantagens, não paguei nada por isso. Aí ele espera, vê um cofre com uma porta de aço e, se passou numa porta de vidro, por que não passaria numa porta de aço? Por que não algo maior? Por que não algo que me dará muito mais vantagem, muito mais prazer do que um simples chocolate? Ele chega naquela porta de aço, coloca o papel, enfia a mão e pega um pouco de dinheiro e coloca, e vai pegando mais, e vai pegando mais, e vai pegando mais, e ele espera, se a minha mão passa, será que eu não posso entrar lá dentro? E ele então passa a cabeça, e ele lembra que ele está segurando um pedaço de papel, ele passa a cabeça e vai passando até que passa tudo. Quando ele entra, o que acontece? A folha de papel cai, e ele então está o quê? Preso. Esse é o fim do pecado. Prisão. É isso que o pecado tem lá no fim, prisão. Mas como o pecado é apresentado para mim e para você? Como uma prisão? Nunca, nunca. Ele sempre é apresentado como uma bela vitrine de uma loja. Tudo no seu devido lugar, é prazeroso, é gostoso. Mas o fim disso é prisão. E a gente tem escolha. A gente tem escolha. Tem um sermão que eu preguei há muitos anos atrás que chama As Fases do Pecado. E é exatamente isso em resumo. Chega um momento que a gente pode dizer não, mas chega um outro momento que a gente vai estar acorrentado, preso. E em muitos casos, não vai ter como mais sair. Como você acha que aconteceu com alguém que está hoje em uma clínica de dependência química? Foi vendo uma prisão ou foi vendo um pequeno prazer? Foi vendo um pequeno prazer. E tantas outras situações que muitas pessoas não conseguem mais sair. Eu tenho um primo que está morrendo no leito de um hospital, porque a droga está o consumindo por dentro. E o médico disse, pode vir aqui ver ele não vai sair daqui vivo. Como que isso foi apresentado para ele? Como um leito de hospital,
ou como uma bela oportunidade para fugir dos problemas, ou tantas outras coisas que as drogas elas oferecem. Nunca é apresentado como uma prisão. Então, irmãos, entenda isso. A nossa vida é um teste, e não ter um coração dividido vai mostrar muita coisa, vai fazer a gente praticar a palavra de Deus, mas ter um coração dividido, nós iremos pender para o pecado. Gosto muito do Salmo 86, na versão revista e atualizada, que ela diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Olha só, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Para só temer o teu nome. Martyn Lloyd-Jones, um pregador que eu amo de paixão, ele orou dizendo o seguinte: eu gostaria muito que essa fosse a sua oração nessa noite. Faze meu coração tornar-se singelo. Tira dele as duplicidades. Olha só. Tira dele as duplicidades. Não permita que o meu coração seja um coração dividido. Tire dele as pregas, as dobras que ofuscam a visão e deixa-o limpo, sincero, inteiramente isento de hipocrisia. Irmãos, o que não ter um coração dividido gera em nós não andar diante do Senhor com hipocrisia. Ter um coração dividido vai fazer com que eu e você andemos ou vivamos a nossa vida cristã de forma hipócrita. Para pensar, e você vai ver isso. Quanta hipocrisia há na nossa vida, ou na vida de muitos, por causa de um coração dividido. Então, faça na sua vida o teste da conduta, ou o teste da santidade, o teste da pureza, e procure tirar a veracidade. Será que eu tenho o coração dividido? Sim ou não? Será que eu vivo em santidade? Sim ou não? Será que a minha conduta é uma conduta de alguém que é filho de Deus? Sim ou não? Porque a nossa vida é um teste. E nós precisamos nos encontrar no final desse teste, como diz a própria palavra de Deus, obreiros aprovados, crentes aprovados. E que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.